O grupo profissional português de teatro Os Improváveis, em parceria com o humorista Ricardo Vilão, esteve na noite do dia 30 de novembro no Teatro Letes em Faro, onde proporcionou grandes momentos de humor. Antes do espetáculo, o Júlio Coutinho esteve à conversa com aquele grupo. Ora bem, eu começo pelas senhoras, a Marta Borges. O que é que faz aqui neste grupo todo? Olha, sou atriz, sou improvisadora e basicamente improviso geralmente com o Telmo e com o Pedro nos Improváveis e andamos com o Ricardo Vilão em digressão, a trazê-lo também para os nossos improvisos. Com a casa às costas. Exatamente. Pedro? E o Pedro é Pedro Borges, sim, ator, improvisador e pronto. E também estou aqui nos improvisos. Somos todos atores, improvisadores e gestores do nosso próprio grupo. Eu já vou estender a pergunta ao meu lado direito. Em princípio, não há ninguém diretor da companhia? Não. Dirigem-se uns aos outros. Muito bem. E tenho o Telmo Ramalho, no meu extremo direito, que... Também é improvisador e colega de Pedro Borges e Marta Borges, o único que não é Borges. É o único que não é Borges. Sim. É o único que não é Borges. Tá bem. E depois tem um extra, que é este senhor que está aqui ao meu lado, cheio de cascóis. Exato. Que aqui faz um frio danado. O Algarve tem estas coisas. Eu gosto de contrastar com a paisagem local. Eu chamo Ricardo Vilão e sou maquinista e eu faço stand-up comedy. E já é para aí a terceira vez que nós nos juntamos. Agora fizemos um tour pelo país todo e vamos fechar aqui em Faro, que vai ser muito bom. E o senhor Vilão foi ao estrangeiro também ou ficou por cá? Eu comecei a fazer stand-up em Nova Iorque, por acaso. Fiz 2 vezes só, mas conta. Foram 2, mas foi ali que eu comecei. Eu tenho uma curiosidade muito grande em relação aos artistas que, falando inglês, atuam no estrangeiro. Estão sempre associados a tudo menos a portugueses. É, de modo geral, primeiro falando no caso dos Estados Unidos, quando dizemos que vimos de Portugal, dizem a primeira expressão que usam, que é algo que nos surpreende, é how exotic. Eu não sei, eles imaginam-nos de modo geral a viver no meio de palmeiras e enfim, que estamos nos trópicos. Se calhar foram à Marginal de Quarteira, que tem imensas palmeiras. Talvez seja daí. Depois, eu acho que de modo geral a reação tem sido muito carinhosa, porque não há uma ideia pré-feita. Pelo menos por exemplo, em Chicago, onde fomos também, não havia uma ideia pré-feita sobre o que era a comunidade portuguesa enquanto artistas. Quanto muito conhecem alguma comunidade imigrante, mas como também não é uma comunidade que se expressa muito em termos artísticos, que depois funda, por exemplo, alguém de Newark, um artista de Newark, geralmente não entra muito dentro da corrente de Manhattan. Portanto, quando nos recebem, acabam por receber de forma generosa e quase liberta de preconceitos. Ficam sempre muito, muito espantados. E a diferença maior, por acaso, assim, em termos de ideia pré-concebida que tivemos, foi quando fomos ao Rio de Janeiro, que aí sim sentimos que estávamos a desmascarar ali aquela ideia de que português é padeiro e as mulheres portuguesas têm bigode. E a menina não tem bigode. E eu não tenho bigode, que costumo dizer que está guardado no camarim, que depois ponho. E dá imenso jeito. Ora bem, isto é no estrangeiro. Cá dentro, vocês socorrem-se da piada, e há muita coisa, infelizmente, para fazer piada. Que tipo de piada vocês associam? É a do momento político, a do momento social, o que lhe queiram chamar? Eu não sei para qual é que vou disparar. Força. O Pedro. Bom, bem, nós... Quem quer que eu segure? Eu posso segurar também. A piada. Bom, nós não vivemos muito obcecados com chegar à piada, mas chegamos lá sempre. Pensamos sempre em criar situações e personagens que de uma forma natural depois tenham alguma coisa de especial. Situações políticas, sim, nós aproveitamos as sugestões que nos são dadas pelo público e a partir daí improvisamos situações. Não costumamos fazer paralelismos com a realidade política, tipo com o Passos Coelho, ou Borda, esse tipo de crítica direta com pessoas reais, não, mas muitas vezes as situações são de situação de poder político, sim, de personagens que têm poder político, mas não é de toda uma fixação nossa, nem acontece como pode acontecer uma situação de um casal em férias nos trópicos, pronto. Eu sinto que nós fazemos isso um bocado porque as pessoas vêm ao teatro um pouco para se abstrair
da realidade, do dia-a-dia, dos problemas que têm no dia-a-dia e às vezes a crise, a troika e o Passos Coelho e isso é o que as pessoas têm lá fora e entram neste teatro magnífico para se abstrair e nós criamos esse ambiente mágico para se esquecerem desses problemas, dessa nossa realidade, infelizmente, que tem mantido tanta gente triste e que nós temos o árduo trabalho de pôr sorrisos nas caras das pessoas. Não sei se queres dizer alguma coisa, Ricardo. Eu queria só fazer humor físico. Já está. Está feito. Não, eu fiz esta pergunta por uma razão muito simples. Se calhar, ou quase certeza, haverá uma tendência muito grande por parte do público ao fazeres uma solicitação para um improviso que venha a cair um bocado nisso. E eu gostava de saber se vocês têm personagens criadas para acompanhar um outro discurso. Não. O que nós fazemos e é normal, ao pedirmos sugestões, que sejam as primeiras preocupações que estão na cabeça das pessoas, é aquilo que as pessoas disparam. Por exemplo, vamos começar um jogo e dizemos precisamos de uma relação e a pessoa, porque está preocupada com a sua situação profissional, diz relação patrão-empregado. Porque está na cabeça das pessoas, se calhar, as questões das greves, dos direitos e tudo mais. O que nós fazemos é, nós jogamos, improvisamos com aquilo que é dado aqui e muitas vezes o que fazemos é, se nos dão algo que é muito estereotipado, cada um de nós faz uma associação de ideias que tem a ver com isso. Portanto, se nos derem uma sugestão, patrão-empregado, nós podemos ir, inclusivamente podemos começar uma cena em que estamos a beber Coca-Cola, porque a Coca-Cola está associada, por exemplo, à liberdade, aos Estados Unidos, ao Natal, ou seja, a nossa cabeça, aquilo que faz é uma derivação a partir daquilo que é dado pelo público, mas uma derivação que é lógica e que o público entende onde é que a gente está a caminhar e para onde é que para onde é que estamos a levar a cena e a mensagem e a bater certo com aquilo que nos deram. Não tem que ser forçosamente, é quase como se eu abrir um livro que se chama Ensaio sobre a Cegueira, eu não tenho que, na primeira linha, começar a ler uma história que me diz era uma vez um grupo de ceguinhos que... Ou seja, nós tentamos sempre também brincar com a cabeça do público e fazer-lhes ver que para uma mesma ideia, uma mesma sugestão, há milhares de caminhos diferentes e que não tem que ser sempre para o boneco cómico, que não é essa a nossa linha de humor, que há quem faça e faz muito bem. Nós gostamos mais de tornar o nosso humor algo mais racional, mundano, no sentido de real e ser emocional, com as sugestões que o público dá, mas um bocadinho mais inteligente no sentido de obrigar as pessoas a pensar que às vezes relações de patrão-empregado existem aquela relação de poder em 300 mil outras dinâmicas e que aquela sensação de frustração ou de não ser entendido ou de não poder ser reconhecido existem noutros momentos. Vocês têm que ter uma biblioteca mental para conseguir fazer uso dela e arranjar situações que possam ser simpáticas e com algum humor. Temos de ter, acima de tudo, uma técnica comum, que é a técnica de criação a partir do nada, ou a partir de uma pequena coisinha, criar em conjunto. E criar coisas que nunca foram criadas, personagens que nunca foram feitas, situações que são originais e espontâneas do momento, para quem está a ver tenha a certeza que leva para casa um espetáculo que nunca antes foi feito e que nunca mais será feito. Portanto, exige de nós realmente muita concentração, que nos consigamos ouvir, que consigamos ter uma mente comum, às vezes perceber para onde é que o outro está a ir, o que é que ele está a propor por cima e assim fazer a cena avançar passo a passo. Há uma questão muito importante que é, eu costumo dizer, mais do que termos um QI muito elevado, ou temos que ser pessoas curiosas, de modo geral, para sabermos pelo menos o que está, exatamente, aquilo que está a acontecer, para se nos derem uma sugestão, nós sabemos mais ou menos, mesmo que não saibamos com pormenor, de que é que se está a tratar, mas sobretudo temos é que conseguir fazer com que o que é proposto seja valorizado e depois é valorizado pela linguagem comum que nós temos entre nós e aí se torna um espetáculo único e as pessoas, quando é isso e não é uma coisa pré-feita, lá está, acontece aquilo que o Pedro diz, as pessoas sabem que o espetáculo foi feito aqui, só podia ter sido feito porque tinha este enquadramento, neste dia, com este público e nunca mais vai voltar a ser escrito. No dia em que, escrito, refeito, guionado, no dia em que a última pessoa que sair daqui se esquecer dele, ele morreu. Mas a pessoa fica... E criam-se códigos e é muito interessante, depois de cada espetáculo, muitas vezes na nossa página do Facebook, há pessoas que vão lá deixar frases do género eu nunca mais quero comer uma erva daninha. E que dito assim pode não ter graça nenhuma, mas as pessoas... Aquilo houve no espetáculo e as pessoas que foram no espetáculo comentam aquela frase e acham um piadão, porque sabem que aquilo foi, por exemplo, uma frase que foi dita por uma personagem e que teve muita graça e fez sentido ali naquele momento. Portanto, é, nesse sentido, bibliotecas enquanto, de facto, arquivos para muita coisa, sim.
E temos aqui ao lado direito o Sr. Vilão, que é o extra aqui dos Improváveis. Fazer stand-up comedy é uma coisa que cansa, porque uma pessoa tem que estar de pé, não é? Sim, e é uma técnica diferente, apesar de tudo. O que eles fazem, e eu Eles aqui, eles, os Improváveis. Os Improváveis. Os Improváveis. O que eles fazem é teatro de improviso. Eu participo sempre que eles me obrigam, mas acima de tudo aqui o que eu faço é abro com stand-up comedy, quase arrastado, faço ali um bocado de árbitro dos jogos e tento coisa, mas depois acabo por participar. A stand-up comedy é completamente diferente, porque o que nós fazemos, nós já temos ideias quando vimos para o palco, portanto não é improvisado. Eu tenho um assunto para falar, vou falar do assunto, tenho um determinado delivery, eu sinto-me à vontade de dizer delivery porque estou no Algarve e toda a gente percebe inglês, e isso é que é importante, é aquele assunto que eu tenho para falar, vou falar desta maneira. Claro que depois há aí algum improviso, por exemplo, no meu caso, eu vou sempre muito à sala, tentar perceber quem é que está cá, quem é que não está e tal. E, portanto, nesse aspecto é uma técnica bastante diferente, não vive tanto do improviso. Depois, eu acabo por aceitar este convite, primeiro porque eles insistiram bastante, insistiram 2 vezes, uma por mail e outra por SMS, a dizer se quiseres, queres, se não quiseres, diz rápido, e porque já tínhamos feito antes e correu muito bem, e pronto, e então olha, bora ali pelo país e tem sido giro, e acabamos de juntar 2 coisas completamente diferentes, a stand-up, que não é improvisada, pode ter alguns momentos de improviso, mas acima de tudo é planeado, eu digo aquilo que quero dizer, e o improviso que eles fazem que é completamente do zero, nada está planeado. Ali ao Telmo, que não é Borges, não por qualquer coincidência. Já vos aconteceu alguma vez, enquanto Improváveis ou com o vosso acompanhante, assim alguma... Passei de extra acompanhante, eu queria sublinhar que passei de extra acompanhante. Pois, há uma expressão inglesa, o score. Ora bem, pois. E então, já aconteceu assim alguma coisa do público saltar ou alguma situação menos expectável, já que vocês pedem o contributo do público, já aconteceu assim alguma coisa estranha, daquelas que vale a pena contar como curiosidade? Com o Ricardo não me estou a lembrar. Aconteceu alguma coisa com o Ricardo não. Mas é connosco sim. Aconteceu. Eu estou-me a lembrar agora do Brasil, quando fomos ao Rio de Janeiro num festival. Nós, portanto, estávamos a fazer o nosso outro espetáculo, o Peças de Improviso, que é a partir de uma palavra fazemos uma peça de teatro de 1 hora, e fomos ao Brasil e convidámos 2 atores brasileiros, o Pedro Cardoso e a Graziela, para improvisarem connosco, e na plateia houve um senhor, pronto, a sugestão inicial para começar a cena, houve um senhor que disse miscongénico, e nós começámos o improviso, e eu a pensar, bem, nós, os portugueses, a pensarmos, os brasileiros sabem o que é o miscongénico. E os brasileiros pensaram, os portugueses sabem o que é o miscongénico. E chegámos a meio do espetáculo e então percebemos que ninguém sabia o que era miscongénico. E arranjámos a solução, apareceu, os deuses do improviso estavam do nosso lado, desceu sobre nós a luz do improviso e apareceu como uma doença, como se fosse um problema de lateralidade, em que as pessoas trocavam, era um problema de doença em que trocava de lado, era uma doença, e no fim perguntámos então ao senhor o que é que era, e ele disse, não, eu inventei a palavra para vos entalar. Então foi a risota total, isto para mostrar que, apesar de estarmos a improvisar, desenrascámos muito bem, trabalhámos a sugestão e ela apareceu. Sim, eu estou a recordar de outro episódio. Estávamos no Porto, no Rivoli, estávamos em palco e estávamos a sentir por trás do pano, de trás, portanto, estávamos em espetáculo mesmo, que havia alguém a circular, sentíamos uma sombra e a certa altura ouvimos barulho e a meio de uma cena irrompe uma senhora por trás do pano, porque era a senhora da limpeza, que estava lá e começou a olhar para o relógio e a achar que aquilo fazia-se tarde e queria um autógrafo. E, portanto, como também tinha que se ir embora, não é? Interrompe o espetáculo, entra-nos pelo palco adentro. sentido de oportunidade. E pronto, porque explica, parou a cena toda, a senhora explica que estava com um bocadinho de pressa e que pronto, que já pedia ali, não é? Aproveitava o momento. E nós transformámos a senhora numa personagem logo da cena, demos-lhe o autógrafo em pleno espetáculo e arranjámos uma forma dela entrar e sair e no fim o público achava que aquilo tinha sido tudo combinado. Portanto, é isto que nós fazemos de modo geral, é aceitar tudo o que nos seja posto, até uma senhora que nos entre em palco,
palco e transformar de maneira e tornar a coisa tão fluida que as pessoas duvidam, e é por isso que depois muitas vezes duvidam se as coisas são improvisadas, porque nós não criticamos nada, tudo o que venha é bem-vindo e nós transformamos e seguimos para a frente. O que é que vão fazer já agora pelo Natal? Vão andar por aí? Sim, portanto, terminamos a digressão pelo país agora. Teremos um fim de semana ainda de Natal com espetáculo em Lisboa. No nosso caso, fazemos 13, 14 e 15 no Teatro da Barraca, em Lisboa, e depois fazemos uma pequena pausa, que esta é a altura também dos eventos empresariais. Para nós, enquanto grupo, fazemos muitas vezes espetáculos para empresas e é uma altura forte para nós. E depois o 2014 é um ano que vem aí cheio de novidades. Já agora, vocês utilizam a vossa técnica enquanto formadores. Exato. Para empresas, também é uma coisa curiosa. E os resultados, normalmente, eu já li sobre o assunto, são muito interessantes. Tem sido também por cá, existe em Portugal abertura para isso? Muita abertura, e eu acho que as pessoas, mesmo... Das multinacionais, muito provavelmente. Não só, olha, há uma coisa muito interessante que é, de modo geral, os departamentos de recursos humanos estavam um bocadinho cansados só do roleplay, de obrigar as pessoas, as empresas, só a desempenhar funções para as quais muitas vezes é preciso haver uma qualidade teatral grande. No improviso, aquilo que nós dizemos, e a verdade é, todos nós nascemos improvisadores, ninguém nasce com um guião na vida, e as pessoas, basicamente, ao longo da sua vida vão fazendo escolhas para serem felizes. Só que fazem de forma impulsiva e inata, não é? Portanto, têm um imprevisto, improvisam. O carro não funciona, improvisam. Empurram. Exatamente. Portanto, a pessoa arranja soluções criativas e, portanto, nós dizemos é que isto é algo latente em todos nós. Depois, nós temos a fórmula, a técnica para transformar isto em qualquer coisa que é completamente espontâneo num ato mais refletido. E isso só tem a ver com uma coisa muito simples, que tem a ver com uma técnica que é internacionalmente conhecida, porque é improvisa, que é o sim-i. Ou seja, eu não tenho nada. Se eu aceitar tudo o que estiver-me a ser dado e construir em cima daquilo que está a ser dado e não daquilo que eu, na minha cabeça, antecipo que é o melhor, e esta maneira de pensar é extremamente útil para quem precisa de comunicar e, portanto, tem uma coisa programada e chega ao sítio e a coisa, em vez de 15 minutos, tem 5 para falar, o projetor não funciona e tinha a apresentação. Esta capacidade de transformar adversidades a seu favor, valorizando-as e partilhando e dizendo isto não está como programado, mas eu vou dar a volta e vou dar a volta porque tenho isto só para fazer, é ótimo para gerir conflitos dentro de empresas, diminuir a resistência à mudança, tornar melhores líderes, porque têm que ouvir, porque no improviso nós começamos uma cena basicamente através da escuta, da observação, e é isso que falta muitas vezes nas empresas, as pessoas estão demasiado automatizadas, já não ouvem, já tomam por adquirida A, B e C porque não é muito credível ou porque acham que não é muito interessante enquanto pessoa, e isto obriga, de uma forma muito democrática, a misturar grupos. E se eu, mesmo que seja subordinada, imaginemos que era o meu patrão e eu era subordinada, se estivéssemos a fazer uma cena de improviso e eu me virasse e dissesse Bobby, anda cá, mesmo que o meu diretor não quisesse, para continuar a cena tinha que ir para o chão e ser um cão. E, portanto, isto é uma ferramenta que, de modo geral, mostra que é muito interessante as pessoas não se julgarem logo, nem serem críticas e serem mais presentes. Portanto, a gente tem feito isto e tem sido muito espantoso para já mostrar que toda a gente improvisa e a gente faz uma abordagem passo a passo, não pomos as pessoas logo a fazer uma cena improvisada total, mas fazemos muito devagarinho e de repente as pessoas que acham que não são capazes de dizer uma palavra estão a improvisar. Mais uma vez, obrigado. Espero que apareçam cá mais vezes, pela nossa parte. Muito Tivemos obrigada. muito gosto. Muito obrigada. As maiores felicidades. Obrigada. Mais Algarve. Do Sotavento ao Barlavento, o Algarve no mundo.